Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Com a graça de Deus, vamos fazer a live a última live do ano. Então esse lugar bonito aqui, ó, é inverno, mas o bambu ele fica sempre verde. Bambu e pinheiro ele fica sempre verde. Olha as folhas secas no chão. Estou mostrando para vocês aqui, pra vocês verem. Vim nessa praça aqui hoje, me agasalhei bem, que tá frio, mas eu vou procurar um banco ali para sentar. Então vamos fazer, com a graça de Deus, aqui a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 14. Se inscreva lá na Comunidade Unida de Cristo Helena no YouTube. Quem está no YouTube, tem o perfil Cristo Helena no Facebook e a página Bíblia Diária Helena também no Facebook. Bom, já cheguei aqui no banquinho, reflexo do sol, mas aqui tem que aproveitar porque daqui a pouco esse sol entra e eu vou começar a fazer a leitura para a glória do Senhor, ok? Então vamos lá. Frio, ó, tô até com meia luva aqui, ó. Mas vamos lá. Senhor, vem conosco, ajuda-nos a entender. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a sombra do próprio celular que eu estou segurando. Mas vem conosco, Senhor, que é maravilhoso aprender a palavra. Eu recomendo, gente, se você conhece uma igreja, conhece um pastor, ou você mesmo tem igreja, ensina Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Em Icônio, Atos 14, gente. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume, entraram na sinagoga dos judeus. A sinagoga só podia ser dos judeus, né, gente? Não tinha sinagoga de outros povos, mas aqui é a específica, né? A sinagoga dos judeus. Então, eles iam pregar em outras cidades fora de Israel, na Grécia, por exemplo, na Síria, na Turquia, no Líbano, porque aqueles lugares ali, Paulo pregou por todos aqueles lugares, e a primeiro lugar, todos esses lugares já tinha sinagoga judaica, ok? E o apóstolo Paulo era o primeiro lugar que ele entrava a pregar na sinagoga. Agora ele já convertido ao cristianismo, a Jesus de Nazaré, né? Não a uma religião, mas aquele que morreu na cruz por nós, ok? E ele queria passar essa pregação do que Jesus fez com ele. Então primeiro ele pregava para judeus, só depois dele sofrer muito ali que ele foi pregar por gentios. Mas aqui ele ainda está pregando por judeus, inclusive ele procurou essa sinagoga em Icônio, né? Em Icônio aqui, ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume, entraram na sinagoga dos judeus. E que só pode ser dos judeus, né? A sinagoga só pode ser dos judeus. Pode também dizer numa sinagoga judaica, ok? E ali pregaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé, ok? Então tinha muitos gregos que eles também frequentavam a sinagoga dos judeus, ok? Tinha os prosélitos também. Os judeus eles tinham conhecimento dos gregos, que eram os judeus helenistas, né? E os gregos também iam na sinagoga dos judeus. Tinha essa troca de cultura. Eu creio que é mais uma cultura, né? Não vou nem usar essa palavra religião, não. Porque tinha os judeus helenistas, mas não é que eles seguiam uma religião dos helenistas. Não tinha essa religião dos helenistas. Tinha um conhecimento dos helenistas filosófico, ok? Então vamos lá. Os helenistas eram da Grécia, ok? Vamos lá. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos, que não acreditavam que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel, ok? Que até hoje tem. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Okay? Ânimo
a alma, né? A alma agitada, a alma. Quando fala ânimo, é porque é uma alma que está agitada, os ânimos. Ela estava agitada, a alma da pessoa estava agitada. E eles, sabe aquele povo que fala, não, vamos protestar, vamos lá, vamos contra eles, vamos derrubar eles. Vamos... Sabe aquele negócio que parece política? Infelizmente, as religiões entram isso também. Então, vamos lá. Eles pegaram, e aqui a Bíblia diz que eles incitaram as pessoas a ser contra a pregação dos apóstolos, ok? Apóstolo Paulo e os companheiros de pregação dele. Então vamos lá. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunho, a palavra de sua graça, pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. Deus fez muitos milagres pela mão dos apóstolos. Então, por exemplo, existe um meio de pregação no meio protestante que eu não gosto. Eu comecei a tomar conhecimento disso agora. O que é isso? É tipo assim, eles ficam falando mal de outra igreja, para ganhar adepto para a igreja deles. Era o que esses... É o papel dos fariseus. Era aquilo que aqueles falsos judeus faziam. Eles falavam que não acreditavam no Messias de Nazaré. Eles provocavam o povo a não crer no que Paulo pregava, ok? Então, Paulo foi na sinagoga, pregou, tanto o judeu quanto o grego creu no que Paulo estava pregando. Mas aqueles judeus que não acreditam em Jesus de Nazaré, que não acreditava e queria destruir a religião cristã de qualquer jeito, não é nem religião, mas a crença no Cristo, ok? Eles pegaram e foram falar para os gregos, tipo assim, não, esse povo está errado, não dá ouvido a eles. Hoje tem muito isso, você vai ver muito isso no meio do protestantismo, que já começou lá de Lutero, né? Não, eles estão errados, não dê ouvido para eles. Não, a igreja católica está errada, o testemunho de Jeová está errado. Aí entre as próprias igrejas também, aquela está errada, aquela outra está errada. E começa a fazer a cabeça do povo. Gente, mas não é dessa forma que as pessoas se convertem. Por isso que tem igreja cheia de gente. E aí tem que agradar a pessoa na igreja, tem que agradar, aplaudir ela, agradar. E tratar ela com mimimi, e ser bonzinho para ela ficar ali. E aquele outro lado, mal. Não, gente, isso não é uma verdadeira pregação, não. Isso aí que faziam os fariseus. Então eles pegavam e falavam para os gregos, não, que esses cristãos estão pregando aí tudo errado, só nós que pregamos certo. Não é diferente hoje, não. Se você for ver no meio do protestantismo, não é diferente, não. É um tal de uma igreja falar mal da outra, que a outra que está certa, que a minha que está certa, vem para mim, que a minha é melhor. Não, gente, isso daí não é pregação do evangelho. Então eles fizeram aquilo com os gregos. Os gregos não entendiam nada de Bíblia. Mas quando ouviu falar de Jesus, eles gostaram, os gregos. E aí aqueles judeus que queriam acabar com a fé em Jesus do povo, foram lá falar para os gregos. Falaram contra o cristianismo. Contra a pregação de Paulo. Insultaram o povo. Ok? Excitaram o povo. Colocou o povo em agito para fazer guerra contra a igreja. Você já viu uma história parecida com essa? Tem, gente. E você pensa que é a história certa. Não. Isso não é a história certa. Fazer guerra contra a igreja. Nós vamos fazer um grupo melhor, porque... gente... Meu Deus, é tanta coisa que passa pela minha cabeça. Meu Deus! Você sabe que matou um bocado de judeu porque depois queria fazer um povo certo. Ok? Embora aquele homem dizia que ele era cristão, mas ele não era católico não, viu?
Veja o país que ele estava e veja os livros que ele lia. Vai pesquisar. Vamos seguir em frente. Vem conosco, Jesus. A população da cidade achava-se dividida. Uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos. Olha aí. Sempre teve, gente, um grupo de lá, um grupo de cá. Agora, o verdadeiro cristão não pode fazer isso. O verdadeiro cristão não pode ficar fazendo insultos contra outra religião, porque a minha é melhor. Não, para com isso. Isso era coisa dos fariseus. Descrente em Jesus. Vamos lá. Mas como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus com os seus chefes para os ultrajar e apedrejar. Então, gente, que fica ultrajando outras igrejas, outras religiões para achar que vai ganhar adepto para a sua igreja, isso não é espiritualidade. Isso é carnalidade. É carnalidade. Eu sinto muito, mas nós estivemos 500 anos enganados. Quem realmente prega o evangelho sem precisar usar esses métodos, amém, glória a Deus, está pregando verdadeiramente o evangelho. Mas esses grupos que ficam falando que o outro grupo está errado, que o outro grupo vai para o inferno, que só a igreja deles está certa, só o salão do reino deles está certo, só a congregação deles está certa. Gente, isso aí você desconfia disso. Isso é fariseísmo puro. Vamos lá. Eles queriam apedrejar os apóstolos e colocando defeito na pregação dos apóstolos. Okay? Ao saber disso, fugiram para a cidade de Licaônia, Listra e Derbe e suas circunvizinhanças. Ixi, que palavra difícil de falar. Ok? Tiveram que fugir, os apóstolos tiveram que fugir. Estava uma benção ali pregando, pessoa crendo em Cristo, mas sempre tem um invejoso, sempre tem um fariseu, sempre tem aquele que quer puxar a sardinha para o seu lado, sempre tem aquele que fala, não, minha religião que é boa, minha religião que está certa. Se liberta, foge desses. Você não precisa usar a igreja como política para encher a igreja de gente e as pessoas não é salva. Só para levantar motim contra um outro grupo. Se liberta. Obrigado, Jesus. Vem nos libertar. Ok? Vamos lá. Ali pregaram o evangelho. Aí eles foram para essas outras cidades e continuou pregando o evangelho lá, ok? Em Lista vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Okay? Na cidade chamada Lista. Sentado, ele ouviu Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, ok? Sentando, ele ouvia Paulo pregar este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Aqui foi através de Paulo. Pedro também curou muitos aleijados. Aqui era Paulo, ok? Disse em voz alta: levanta-te. Direito sobre os teus pés. Levanta-te e fica em pé sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Era na hora, gente. Era na hora, não tinha mágica. Não tinha mágica. Os dons que Paulo e Pedro tinham, os outros apóstolos, não tinha mágica. Não era por campanha. Não era levar dinheiro para campanha. Não, gente. Na hora. Na hora, gente. A pessoa não precisava fazer campanha, levar oferta, nada. Na hora. Paulo só falou. Paulo viu o aleijado ali e falou, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Ele deu um salto e se pôs a andar. Por aí você vai analisar como estão as igrejas de hoje. Vamos lá. Vendo a multidão que o Paulo fizera, levantou a voz gritando em língua icaônica. Deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Ok? Aqui, ó. Eles, Paulo, quem tá foi Barnabé. Nesse
Aqui era Paulo e Barnabé. Um foi chamado de Zeus e outro foi chamado do deus Hermes. Tem outro lugar também que tive quando eles faziam isso, ok? Porque era este quem dirigia a palavra. Como Paulo que dirigia a palavra foi chamado do deus Hermes. Depois tem que pesquisar o que é o deus Hermes. Dificilmente você vai ouvir alguém falar do deus Hermes. Zeus eu já ouvi falar, que é um deus do meio gregos, mas o Hermes dificilmente você vai ouvir. Mas Paulo deu o nome do deus Hermes, porque é esse que dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus propelou ou atropelou. Propelou é um modo de dizer. Atropelou não no sentido literal, gente. É com palavras, ok? Trouxe para as portas touro ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificá-los. Oferecendo sacrifício para os apóstolos. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, aqui já estava Paulo, já estava como Paulo, lá no começo vai ver Saulo, aqui já estava como Paulo, na Grécia ele já começa a ser chamado de Paulo. Ao perceber isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Se essas pessoas que são adoradas, estou falando das que estão vivas, porque as que estão mortas não tem como voltar aqui e fazer isso, né? Mas se essas pessoas que estão vivas, que os outros começassem a adorar elas, fizessem isso, não ia ter tanta adoração a líderes religiosos, né? Eles rasgaram as roupas, saltaram no meio do povo e falou assim: a gente não é Deus coisa nenhuma, para com isso. Vamos lá. Homens clamavam eles por fazer isso. Homens clamavam eles por fazer isso. Também nós somos homens da mesma condição que vós e pregamos justamente para que vós convertais as coisas, se convertais das coisas vãs, que vocês saiam dos falsos deuses, as coisas vãs, ok? E venha para o Deus vivo, se converta das coisas vãs ao Deus vivo, ok? Venha para o Deus vivo, abandone os falsos deuses, era isso que Paulo queria dizer. Que fez o céu e a terra, quem fez o céu e a terra? O Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, ok? Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Paulo já começa ali a pregar. Paulo mesmo ali nudo com ele italiano. Paulo ali com as roupas rasgadas, não sei, devia estar só com o short que ele usava por baixo, né? Não tinha cueca naquela época, não. Era uma outra forma que ele usava as coisas por baixo. E ele começa a pregar ali, gente. Não precisa de paletó, terno para pregar, não, gente. Na hora que for preciso, você vai pregar até nu. Presta atenção aqui. Os apóstolos, Paulo tem que pregar nu. E ele começou a falar. Ele teve que rasgar a roupa para mostrar para eles que ele era um homem comum. E ele começou a pregar, mesmo assim. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Naquela época as pessoas não tinham tanta maldade com nudez igual tem hoje não, viu? Vamos lá. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo por seus benefícios, dando-vos do céu a chuva e os tempos férteis, concedendo abundantes alimentos, enchendo os vossos corações de alegria. Então aqui Paulo, olha só aqui, você tem que entender a pregação dos apóstolos. Paulo é o exemplo da pregação por gentil. Paulo não pegou aqui, foi pregar, Paulo não estava aqui pregando Torá para gentios. Paulo não pegou aqui, olha, lê a Torá, os 10 mandamentos. Paulo obedecia os 10 mandamentos, mas ele não estava pregando para a gente os 10 mandamentos. Sabe o que ele começou a falar? Olha, esse Deus que deu liberdade para as nações seguir os seus caminhos, ele nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, qual era o testemunho que Deus dava? Dando do céu as chuvas,
os tempos férteis, concedendo abundante alimento, os vossos corações de alegria. Você sabia que você pode falar da natureza, dos frutos, do alimento, para pregar para as pessoas? Não, tem que ser só na escritura, só na escritura. E fica numa paranoia. Que tem um monte de coisa que não está na escritura e esse povo tem os costumes lá e depois vem dizer que é só na escritura. Paulo estava pregando sobre a natureza, sobre a chuva, sobre o sol que vem nos aquecer, a chuva, o alimento que dá. Paulo aproveitava tudo isso para pregar. Gente, tudo que eu vou pregar na Bíblia, eu já lembro dessas coisas. Porque criaram umas doutrinas de 500 anos para cá que deixou você dentro de uma caixa de fósforo. E você não percebeu. Só Deus para tirar a venda dos olhos da gente, ok? Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, né? Dando a chuva, dando do céu a chuva, o tempo fértil, concedendo abundante alimento, enchendo os vossos corações. Olha como é que Paulo estava pregando, gente. Ele não estava pregando Torá, ele não estava nem falando o sermão da montanha de Cristo. Você tem que saber pregar para as pessoas. Você não pode fazer uma pregação para todo mundo igual. Para com isso. Para com isso. Tem gente que nunca pegou uma Bíblia na mão. Tem gente que não sabe nem o que é religião de judeu e nem mesmo de evangélico, de protestante. Tem gente que não sabe nada disso. E você vai chegar lá querer fazer sermão para elas. Gente, tem a sabedoria que o apóstolo Paulo recebeu. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar eles. E mesmo eles falando isso, tentando distrair o povo, mudar de assunto, e o povo querendo sacrificar os animais. Não, vocês são os deuses, olha o que vocês fizeram, nós nunca vimos um aleijado ser curado. Vamos lá. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e que persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e, dando por morto, arrastaram-no para a cidade. Dando não, ele estava morto mesmo, gente. Foi Deus que ressuscitou. Tem pastor que não tem coragem de pregar isso. O judeu não apedrejar ninguém para deixar vivo. Você tem ideia das pedras que é na cabeça? Eles arrastaram, jogou, esse aí está morto. Foi declarado morto. Fez o atestado de óbito, morto. Ok? Arrastou e jogou fora da cidade. Foi aqui que Paulo foi apedrejado. Os discípulos rodearam ele e se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé a Derbe. Então aqui, ó. Apedrejaram a Paulo, dando por morto, arrastando para fora da cidade. Está morto. Como eu falei, judeu não apedrejaram ninguém para ficar vivo. Foi Deus que ressuscitou Paulo. Os discípulos o rodearam. Olha lá, os discípulos rodearam. Provavelmente eles começaram ali a orar a Paulo. Em roda de Paulo. Eles começaram a orar em roda de Paulo. Eu vi um filme aí que joga Paulo no mar. Gente, eu nem sei se isso é verdade, que jogou Paulo no mar. Não, aqui fala que eles tiraram para fora da cidade e os discípulos rodearam Paulo. E com certeza eles rodearam para orar para Paulo. O discípulo o rodearam. Rodearam quem é Paulo, gente. Ele se levantou. Provavelmente está ali rodeando, orando, ok? É um povo de muita oração, muito jejum, muita consagração. E Deus tinha dado dom a eles. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Na cabeça dos judeus tinha matado Paulo. Mas os discípulos foram lá e rodeou ele. E só o poder daqueles discípulos ali em volta de Paulo, provavelmente devia estar orando. A Bíblia não fala, mas devia estar orando. Devia estar clamando a Deus, porque era isso que eles faziam quando alguém morria. Paulo levantou. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Persídia. E Paulo continuou pregando. Continuou. Voltou no mesmo lugar que ele já tinha passado.
Pedro era o anjo que ia lá na cadeia e soltava. Teve um acontecimento de Paulo também na cadeia, mas foi um pouco diferente dos de Pedro. Paulo, mataram ele, os discípulos rodearam ele levantou e continuou pregando, ok? Provavelmente todo machucado, né? Bom, confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. E Paulo, você está vendo o que fizeram comigo, né? Me apedrejaram. Mas Deus trouxe a vida a Paulo, ok? Em cada igreja instruíram anciões e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinha confiado. Aqui, ó. Orações e jejuns. Era assim que eles viviam. Orações e jejum. E vida honesta. E não ganhava dinheiro, não explorava ninguém. Nem nas igrejas, nem nos shows. Não, os cristãos não exploravam ninguém. Só a escritura. Onde está escrito que só a escritura, você vai cobrar para pregar, cobrar para cantar. Onde está isso na escritura? Eles ganhavam oferta, era diferente. E mesmo assim as ofertas eram só o suficiente ali para eles comerem e chegar a outra cidade. Só. Vamos lá. Atravessar a Persídia e chegar a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinha partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estava a completar. Ok? Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde... Então, Antioquia fica na Síria, às vezes diz que Antioquia fica na Turquia, às vezes na Síria, mas vou ver que tinha duas Antioquia, não seja. De onde tinha partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estava a completar. De repente também Antioquia podia ser uma cidade de divisa também, né? Porque às vezes ela aparece como da Turquia, às vezes ela aparece como da Síria. Bom, mas vamos lá. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abriram as portas da fé aos gentios. Ok? Ali o evangelho estava alcançando os gentios. Primeiro, os judeus que não acreditavam em Jesus, primeiro eles queriam proibir que pregasse para os judeus mesmo. Aí quando eles viram os gentios se convertendo, eles foram tentar impedir que os gentios se convertessem, mas muitos gentios se converteram. Aqui fala, ali chegados, reuniram a igreja, contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir as portas da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. E aqui finaliza o capítulo 14. Para a glória de Cristo. Aleluia. E eu também finalizo aqui, que tá frio aqui na praça. Mesmo que tem um solzinho, mesmo que a gente tá agasalhado, mas a mão começa a sentir bastante frio na mão, nos dedos, ok? Então, nesse último dia do ano, eu quero agradecer ao Eterno Deus por todas as bênçãos que Ele me deu nesse ano, por todos os problemas que apareceram difíceis que Ele me ajudou a resolver, e o próximo ano está na mão dEle e vai ser melhor ainda, para honra e glória no nome de Jesus. Peço as bênçãos dEle, a proteção divina para mim, meus 3 filhos e para os meus 8 netos, em nome de Jesus, amém. E também vos abençoe vocês que acompanham as lives até o final. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vos abençoe com a bênção da saúde, da prosperidade, da paz. Creia, leia o livro dos apóstolos, leia o evangelho. Não fica presa à doutrina ABC, não fica presa ao líder da religião ABC. Vai para o evangelho, leia o livro da Casa dos Apóstolos, você vai saber como que é a igreja, como que era.
Essas igrejas que tem hoje, cada uma criou as suas próprias doutrinas. Elas não estão fiéis às doutrinas dos apóstolos. Não tá. Por quê? Porque as doutrinas dos apóstolos não é só 5 coisas. Não. É tudo que está escrito. Tudo, tudo. O Novo Testamento, teve um judeu que ele se converteu a Jesus e ele contou que no Novo Testamento tem 1050 mandamentos. Você sabia disso? 1050. Como é que alguém pode inventar uma história que é só 5 coisas? E pior que um monte de crente acredita até hoje nisso. 500 anos. Mas os 5, 5, 5. E Deus trabalha. E Deus... Não, e depois veio alguém e falou, não, é 1050. Você tem 1050 mandamentos do Senhor para você seguir na nova aliança. E tem gente que fica brigando com os 10 mandamentos, brigando. Não conhece nenhum mandamento do Novo Testamento. É 1050. Gente, eu falei, é verdade. Mas Deus manda as pessoas para falar e a gente vai aprendendo e vai passando para vocês, ok? Então se liberta desse negócio de só 5 solas. É 1050 mandamentos que tem no Novo Testamento. E leia Atos dos Apóstolos, leia a carta de Paulo, leia o Evangelho de Cristo, que aí você vai saber o que é realmente doutrina cristã. Ok? Se liberta do negócio de reformista, se liberta do negócio de protestantismo, se liberta do falso pentecostalismo, se liberta em nome de Jesus. Existe o verdadeiro dom espiritual, mas existe os falsos. As pessoas hoje já não têm mais discernimento qual que é o dom verdadeiro, qual que é o falso. Não tem. Vem conosco, Jesus, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos abençoe e nos tira do engano e nos ajuda a entender a Tua palavra. Muda a situação da igreja no Brasil e no mundo. Muda, Senhor. Traz união entre o povo cristão, Senhor. Traz união entre o povo cristão. Não importa que a igreja que ele é. Traz união entre o povo cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, shalom, até a próxima. Até 2026. Aleluia, glória a Deus. Vem conosco, Jesus.